Olha o que a gente vê em São Paulo. Para a maioria dos entrevistados, 59%, o ideal seria um próximo governador independente. Tem ali depois uma vantagem, um nome aliado a Bolsonaro, 23%, e aliado a Lula, 17%. Isso se repete em outros 7 estados monitorados pela Quest. No caso de Minas Gerais, 58% preferem um nome independente, 24% aliado a Bolsonaro, 16% aliado a Lula. No Rio de Janeiro, 49% querem um nome independente, 40% aliado a Lula, 9% aliado a Bolsonaro. Na Bahia, temos 58% que preferem um nome independente, 27% um aliado a Bolsonaro e 17% aliado a Lula. No Paraná, 60% preferem um candidato independente, aliado a Bolsonaro, 23%, aliado a Lula, 16%. Rio Grande do Sul, 44% independente, 40% aliado a Lula e 13% aliado a Bolsonaro. Pernambuco, 54% independente, temos 13% aliado a Lula e Bolsonaro 30%. Destaque ali para Goiás, não temos ainda os números atualizados em tela, mas daqui a pouquinho trazendo em destaque aqui na reportagem do site da CNN Brasil. Mas o dado que fica, Isabel, para a gente trazer aqui a tua análise, o olhar da política, é pelo menos 8 estados nesse levantamento da Quest, apontando que ter o apoio de Lula ou de Bolsonaro não só não deve fazer diferença para esses entrevistados, como pode ser algo que pese contra essa disputa eleitoral. O eleitor está descolando, segundo a pesquisa Quest, a avaliação que ele faz do próprio estado, de quem ele quer governando o seu estado, da avaliação que ele faz da eleição presidencial, né? Ele está olhando para a sua própria esfera, para o seu próprio estado e descolando, portanto, as duas coisas. Carol, tem um dado aí que chama a atenção, é que esses governadores todos, eles têm um potencial de aprovação entre seus eleitorados acima dos 50%. Alguns muito bem avaliados. Ratinho Júnior é um exemplo disso, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, é um exemplo disso. E a gente está falando de governadores das camadas da centro-direita, que são governadores que têm planos presidenciais também. Romeu Zema, que já chegou no segundo governo, não pode mais se reeleger, pretende emplacar o vice. O professor Matheus é bem avaliado. Tem aí, já lançou, né, os planos para a candidatura à presidência da República. E um ponto que a gente tem que ficar muito em mente é que esses nomes todos dos governadores da direita, da centro-direita, eles estão o tempo todo conversando. Algum momento vai ser necessário que essas pretensões todas que estão no ar, elas possam convergir em algum plano único para você não pulverizar essas forças da direita. Então, se fala muito da possibilidade de um desses governadores ser emplacado como vice, por exemplo. Agora, a grande questão é quem seria o cabeça de chapa, né? A gente ontem trazia os dados também da divisão da direita entre Tarcísio para assumir esse espólio de Jair Bolsonaro ou a Michele Bolsonaro. E nessa pesquisa de hoje da Quest, a gente tem um dado que é relevante também, de que no estado de São Paulo, 56% dos eleitores avaliam que Tarcísio deveria continuar governador, gostariam, né, que ele continuasse governador. Então, é um dado relevante porque mostra também a percepção do eleitorado sobre ali sua própria esfera, seu próprio estado, talvez se descolando um pouco do olhar que ele tem sobre o potencial de padrinhos políticos. Agora, quando a gente entra na campanha propriamente dita, Carol, esse é um dado que tende a mudar um pouco, porque a eleição vai entrando mais na mente do eleitor e a gente tem um cenário que é de polarização, que é uma polarização muito consolidada hoje e que também deve marcar um pouco essas disputas associadas entre o que o eleitor está olhando para o seu estado e o que o eleitor está olhando para o cenário nacional também, ele encontrando um pouco mais de lógica entre uma coisa
E outra, chama a atenção esses dados globais também sobre os governadores, porque são todos governadores bem avaliados. E aí, como a gente comentou do Zema, é um exemplo de um governador que não tem mais como se reeleger e que vai tentando alçar voos próprios em relação a planos mais ambiciosos, mas que se fala muito ali que em algum momento esses governadores que estão sempre em contato, estão sempre conversando e não é de hoje, possam afunilar algum tipo de aliança. Você falou da aprovação dos governadores, a gente já vai trazer esse recorte da Quest, justamente da percepção do eleitorado desses estados com relação ao desempenho dos governadores. Antes aqui, só fazendo uma correção, viu, Isabel? Fui enganada aqui nos números. Mais uma vez colocando em tela, fazendo a leitura exata para vocês. Primeiro de Goiás, né? Ali que eu dizia que não tinha os números, temos, viu? Tá na linha exatamente anterior. Então, 54% querendo um candidato independente, portanto, não aliado nem a Lula, nem a Bolsonaro, 54%, 30% aliado a Bolsonaro e 13% aliado a Lula. E aí eu faço a correção com relação aos demais estados. Pernambuco, 44% querem um candidato independente. No caso do Rio Grande do Sul, 60%. Paraná, 58%. Bahia, 49%. Rio de Janeiro, 58%. Minas Gerais, 58%. E São Paulo, 59%. E aí de São Paulo, trago exatamente mais detalhes, porque temos um nome que é aliado a Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, nesse levantamento aparecendo com relação às intenções de voto, liderando uma possível disputa contra Geraldo Alckmin. Ele soma um aliado a Bolsonaro, 23% da preferência do eleitorado. E no caso de um aliado a Lula, temos 17% dos entrevistados no estado de São Paulo. Um percentual muito próximo também ao que acontece em Minas Gerais, por exemplo, que a gente vê em tela, 18% aliado a Lula, 22% aliado a Bolsonaro, 16% no Rio aliado a Lula e 24% a Bolsonaro. No caso da Bahia, aí 40% aliado a Lula. E aí vale destacar, né, exatamente agora tendo a compreensão exata desse levantamento, é só olhar para o atual cenário político, tanto do Rio de Janeiro quanto da Bahia. Rio de Janeiro é o berço político da família Bolsonaro, tanto que um aliado ao nome do ex-presidente ganha preferência dos eleitores por lá. 24% de preferência entre os eleitores do estado do Rio de Janeiro. E no caso da Bahia, que tem um governador que veio, inclusive, à política pelas mãos do presidente Lula. Por lá, um aliado a Lula soma 40% das intenções de voto do eleitor do estado. No caso do Paraná, também um nome independente é maioria, como falávamos, mas um aliado a Bolsonaro soma 27% da preferência, 13% um aliado a Lula. Rio Grande do Sul, 23% aliado a Bolsonaro, 16% aliado a Lula. No caso de Pernambuco, o Lula sai em vantagem com 40%, um nome aliado a ele. Um nome aliado a Bolsonaro, 13%. E no caso de Goiás, 30% de um nome aliado a Bolsonaro. Atualmente, o governador do estado é um governador da direita, Ronaldo Caiado, que inclusive tem uma aprovação a maior desse levantamento, que vamos trazer aqui em tela. Agora, para esse olhar para a aprovação do trabalho dos governadores que estão em exercício, governadores que já foram reeleitos, portanto, o futuro político agora pode ser, inclusive, uma candidatura à presidência da República.